Atenção para essa notícia, a Secretaria Municipal de Saúde de Londrina confirmou que está investigando 12 casos suspeitos de varíola dos macacos. O secretário Felipe Machado convocou uma coletiva de imprensa para falar sobre o assunto e a repórter Daniela Calçavara acompanhou tudo e traz agora os detalhes. Oi, Buganza, bom dia para você e para todos os ouvintes aqui da Pan News Londrina. Nós acompanhamos a entrevista coletiva do secretário municipal de saúde, Felipe Machado, na manhã desta quarta-feira, sobre os casos suspeitos de varíola do macaco aqui em Londrina. Ao todo, até agora surgiram 14 casos suspeitos. O primeiro, lá no final do mês de junho, que teve um resultado inconclusivo por conta de um erro, de acordo com o LACEN, o Laboratório Central do Estado, teria havido um erro no sistema de coleta, né, do material que precisaria ser analisado. Então, esse é um resultado inconclusivo. Um outro caso suspeito que também surgiu na cidade já foi descartado e agora são 12 novos casos suspeitos. Desses, 11 pacientes coletaram material para exames. Esses exames eles são enviados até Curitiba, mas quem faz os exames, né, para obter os resultados é o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Então, não tem aí um prazo para ter esse resultado. 11 pacientes, portanto, coletaram exames, um apenas não quis fazer essa coleta, mas foi orientado, como todos os outros, a ficar em isolamento até o desaparecimento das lesões na pele. Dessas 12 pessoas, 3 apenas têm histórico de viagem internacional. As outras 9 não saíram, né, pelo menos não saíram do país. O Ministério da Saúde, ele decretou um estado de emergência ontem por conta da transmissão comunitária, que quer dizer que não depende mais dessa questão de você ter estado em países que já tinha, né, uma transmissão muito maior ou não, que essa transmissão já está acontecendo dentro aqui do Brasil, e aí é uma forma mais difícil até de se controlar. A gente não pode ainda falar em transmissão comunitária aqui em Londrina, uma vez que não há nenhum caso confirmado e, por enquanto, também não há aí um prazo para que esses resultados saiam, né, sejam divulgados. Todos esses casos são bastante recentes, agora do mês de agosto. A primeira coleta foi feita no dia 3 e a última foi feita ontem, dia 9. Não necessariamente apenas na rede municipal, mas também, né, de saúde, na rede pública, mas também na rede privada. Então, tem casos de consultório médico particular, de atendimento de convênio, né, o que mostra aí que podemos ter, caso haja uma confirmação, então, também essa preocupação com uma possível transmissão comunitária dessa doença. São 7 homens e 5 mulheres. Os pacientes mais jovens são 2 adolescentes de 14 anos e o mais velho tem 65 anos de idade. Daniela Calçavara para a Jovem Pan News Londrina. Obrigado, Daniela, pelas informações. A preocupação, então, com a varíola dos macacos aqui no nosso país e os casos sendo acompanhados também na cidade de Londrina. Lembrando, são 12 casos suspeitos, não temos nenhum caso confirmado aqui ainda para a nossa cidade. Mas, ainda falando sobre isso, nós vamos conversar agora como especialista para entender como funciona esse processo de contágio da varíola dos macacos, para a gente entender melhor como esse caso tem evoluído, porque o Paraná confirmou 35 casos da varíola dos macacos, os casos já foram confirmados, são 34 positivações em Curitiba, todas elas na capital, não é? E um caso apenas em Maringá. Na manhã de hoje, a Secretaria de Saúde informa esses 12 casos suspeitos, então, aqui para a nossa cidade, o estado de São Paulo já enfrenta um surto da doença com mais de 1.400 casos confirmados. Nós vamos conversar agora com a doutora Aline Stipp, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Doutora, obrigado pela sua participação com a gente aqui na Jovem Pan News. Queria começar perguntando, né? Esse avanço da doença já era esperado ou está fugindo um pouco do controle do que a OMS, por exemplo, previa? Bom dia. Acho que a doutora não está me ouvindo, a gente já vai estabelecer o contato aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre a questão da varíola dos macacos, até para a gente falar um pouquinho sobre esse avanço, né, esses casos registrados em São Paulo, para a gente falar também sobre a transmissão, para falar como a gente tem que se cuidar durante esse período. Não é um momento de alarde, não é um momento de alarde, porque a infecção, a transmissão,
é muito diferente, por exemplo, do que foi com a Covid-19. A Covid se espalhou muito mais rápido do que está sendo a varíola dos macacos, não é? A Covid era muito mais letal que a varíola dos macacos, mas nós não podemos deixar de lado e não discutir o assunto, principalmente quando o assunto é prevenção, quando o assunto é a necessidade ou não de vacinação da população, de que forma a gente deve se cuidar. É por isso que a gente vai daqui a pouquinho então conversar com a doutora Aline Stipp. Agora sim, restabelecido o contato. Bom dia, doutora. Queria começar perguntando para a senhora esse aumento do número de casos, né, aqui no nosso país. Já era esperado ou tem sido mais do que o esperado? Bom dia para você. Bom dia a todos os ouvintes. Na verdade, sim, era esperado, né? Falando de uma transmissão viral, então, devido ao contato, né, com os pacientes infectados, a gente tem maior probabilidade, né, de contágio e transmissão desse vírus. Então, realmente, com a volta, né, a nova normalidade, né, desse fluxo devido à pandemia, a gente realmente teria, sim, esse aumento já predestinado, sim, Vinícius. Doutor, é evidente que, por exemplo, nós temos uma pessoa que está infectada, tem feridas evidentes, você vai ter o contato, você tem uma grande chance de contrair a doença. Agora, a preocupação das pessoas é assim, nós não temos nada visível em alguém que está com a doença, da mesma forma, não tive um contato tão próximo. Eu posso me infectar ou é uma doença que eu preciso de um contato mais longo, por exemplo, pele a pele, um tempo muito longo próximo dessa pessoa para se transmitir através de gotículas? Como é que funciona isso? Então, os sintomas característicos, eles podem começar a surgir de 5 a 21 dias, depende muito do estado do paciente. Então, assim, lógico, né, no início da doença, os sinais que são específicos, né, que são aquelas vesículas cheias de líquido, elas acabam não aparecendo. Porém, o vírus ele ainda é transmitido por outros líquidos corpóreos, né, então, como saliva, a respiração, as gotículas respiratórias, e a gente tem um alto contágio também por esse tipo de transmissão. Só que menor quantidade do que o líquido das vesículas. Então, tem maior quantidade de vírus no líquido dessas vesículas, né, do que na respiração. Mas a gente pode, sim, ter esse contato. Então, depende muito da quantidade de vírus que eu entro em contato, né, e o tempo que eu permaneço em contato com esse indivíduo infectado, sim. A orientação, então, mais uma vez, a gente manter o afastamento das pessoas, não é? Não ter o contato físico e se cuidar com relação à higiene das mãos, as higienes que a gente já tinha se adaptado com relação à Covid, não é, doutora? Isso mesmo. Então, a gente tem aí teremos, né, que ter uma continuidade na profilaxia, né, na prevenção, né, desse novo vírus aí, né, desse vírus novo em circulação, como a gente teve na Covid. Então, a utilização de máscaras em ambientes com acúmulo muito grande de pessoas, né, cuidados com a higiene das mãos, então lavagem e utilização de álcool gel, para a gente ter a diminuição e se precaver do contato com esse vírus. Doutora, para a gente deixar quem está em casa informado, né, quando eu devo procurar um médico me preocupando, de repente, com uma possível infecção? Quando eu estou com algum sintoma ali que eu falo, ixi, agora vou ter que ir para o hospital porque pode ser varíola? Então, os sintomas, né, a gente tem os sintomas inespecíficos, que é febre, calafrios, dor de cabeça, dor muscular, cansaço excessivo e dor nas costas, e o sintoma que é o clássico, que é a formação dessas bolhas. Então, assim, prestar atenção no próprio organismo. O cansaço da varíola dos macacos é um cansaço muito excessivo. Então, já começa a ser indício de ter essa doença. E prestar atenção se você teve contato com alguma pessoa que pode estar com alguns sintomas clássicos, que é essa presença dessas bolhas. Então, prestar atenção no organismo mesmo. Tá certo, doutora. Obrigado pelas informações, por esclarecer. É sempre bom a gente ir acompanhando, mesmo que a gente não tenha nenhum caso ainda confirmado aqui na nossa cidade de Londrina. É bom a gente ressaltar, não é? Para não deixar as pessoas em pânico. Mas é sempre bom a gente saber como se cuidar, não é, doutor? E como aí seguir também as medidas necessárias. Sim, é sempre muito bom a gente ter essas informações em mãos, né, Vinícius? Que caso a gente tenha alguma dúvida, a gente possa procurar com mais esclarecimento os postos de saúde, as UBS, etc. Doutora, obrigado mais uma vez, viu, pela sua participação e um bom dia.
Muito obrigada, bom dia, Vinícius. Obrigado. Doutora Aline Chip, sempre conversando com a gente aqui, quando o assunto era Covid, ela sempre dava entrevista pra gente para deixar muito clara a situação. Agora, com relação à varíola dos macacos, também a gente precisa seguir aí atento e se cuidando.